Quero convidar os irmãos para nós lermos o texto de hoje, que se encontra em Apocalipse, capítulo 4, verso 8, da nossa lição, do nosso devocional, que diz assim: E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. De uma coisa tenho certeza, lá no céu vai ter muito louvor. Você gosta de cantar? Gosta de música? Eu gosto muito. Os momentos de louvor na igreja são maravilhosos. A gente gostaria que tais momentos nunca findassem de tão bons, e de fato não findarão, pelo menos lá no céu, dia e noite. Em todo tempo será tempo de louvar ao Senhor. Como será maravilhoso cantar ao lado dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes. Enquanto isso, prossigamos com nosso ensaio. Em breve vamos cantar lá no céu. Devocional escrito pelo nosso pastor, nosso amigo pastor Renatinho Negri. Queridos, nós estamos falando sobre o louvor, estamos falando sobre a adoração, sobre a importância, sobre o que ela causa na vida de quem adora e sobre o que ela causa também na vida das pessoas que acompanham, que estão presentes no momento da adoração. Nós vemos na palavra do Senhor o que a adoração fez com Davi, né? O que a adoração fez com o povo de Israel, o que a adoração fez com Paulo e Silas dentro da prisão, mas a adoração genuína, não simplesmente cantar da boca para fora. Adoração que vem acompanhada com um estilo de vida. Porque só o fato de eu e você vivermos um estilo de vida agradável ao Senhor já é adoração, né? Quando nós cantamos louvores a Deus e vivemos esse estilo de vida de adorador, irmãos, a nossa adoração ela é recebida nos céus, nos ouvidos, né? A adoração é recebida como um cheiro suave ao nosso Deus. E isso é algo que nós precisamos ter certeza. Quando nós abrimos a boca para exaltar o Senhor, Ele de fato está ouvindo e recebendo. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, abrir o nosso coração, viver uma vida de integridade. Queridos, é muito fácil, muito comum, um de nós, qualquer um de nós, ou todos nós, vivermos uma vida desregrada com Deus, uma vida sem doutrina, uma vida sem intimidade, uma vida desobediente à palavra do Senhor. E após viver essa vida em desobediência ao Senhor, irmos para a igreja ou dentro da nossa casa abrir a nossa boca em adoração. Eu quero dizer para os irmãos que se aquilo que eu vivo é contrastado com aquilo que eu estou falando no momento da adoração, a minha adoração se torna vã. Aí alguém pode até dizer, mas pastor, é melhor adorar mesmo em pecado do que não adorar de jeito nenhum. Eu digo na verdade, irmãos, que se o Filho de Deus, que foi nascido de novo, se o Espírito Santo te tocou, se ele ministrou na sua vida o Espírito Santo e você permanece em pecado, a Bíblia diz que já não resta mais sacrifício para esses que fazem tais coisas. Então eu não posso fazer como eu quero, conduzir a minha vida em pecado, em qualquer tipo de depravação moral, intelectual, qualquer forma de vida ímpia, e tentar ser um adorador. Será uma adoração inútil e não sou eu quem falo, é a palavra de Deus. Agora, olhando para o lado contrário, olhando pelo lado bom, quando eu e você adoramos a Deus com integridade, vivemos uma vida de adorador, caminhamos dia após dia como um adorador, vivemos as nossas palavras, vivemos de verdade aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que está confiado na palavra dele, nós conseguimos, não por nosso mérito, mas pelo que Jesus fez, entregar uma adoração genuína. Eu jamais tenho o direito de dissociar a minha vida de integridade da minha vida de adoração. Eu não tenho o direito de dizer que eu tenho que ser uma pessoa na igreja ou diante de Deus e outra pessoa no mundo. Se eu sou capaz de tirar essa minha integralidade, me tornar uma pessoa dissociada, uma pessoa que vive 2 mundos, um de adorador e um de pecador, um de adorador e um de sorte da ganância, um de adorador e um de luxúria. Irmãos, eu ainda não entendi a obra do Espírito Santo e, de fato, eu ainda não a recebi. Os irmãos entendem? Não posso fazer do meu jeito.
Para os irmãos entenderem, nós já falamos sobre isso na segunda-feira. Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão que entregaram os seus sacrifícios ao Senhor, eles estavam sacrificando. Só que não era para eles fazerem o sacrifício. O sacrifício agradava a Deus. Mas não era só o sacrifício pelo sacrifício. Era um sacrifício pela obediência. E naquele momento, qual é a obediência a Deus? Que somente Arão, depois de um certo tempo, os filhos poderiam fazer. É como Uzá que segurou a arca para que ela não caísse. A arca era muito santa, a presença de Deus habitava ali, não era para ninguém tocar. Para ser manuseada, não deveria pôr a mão nela, deveria colocar os varões dentro das argolas e sendo carregada nos ombros dos sacerdotes. Eu sei que nós estamos falando do Antigo Testamento e as coisas mudaram um pouco. Mas o Senhor Jesus Cristo continuou falando sobre santidade, sobre pureza, sobre vida com Deus, sobre obediência. O apóstolo Paulo falou sobre a santidade, sobre a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, um adorador, ele é um filho. Um adorador, uma adoradora é uma filha de Deus. E os filhos de Deus não andam pecando. Ah, pastor, não peca nunca mais? É óbvio que há erros, mas o pecado está presente na vida daqueles que não nasceram de novo. Se eu nasci de novo, eu erro o alvo sim, mas eu já peço perdão, e o perdão já foi dado lá na cruz. É só eu continuar a minha vida em santidade e não praticar mais. Irmãos, isso é muito importante. O adorador, ele não comete o mesmo pecado todo dia. Se ele comete todos os dias, há uma depravação nele que ainda não foi tratada, ou seja, ele ainda não vive na presença de Deus com integridade. Se não houver uma conversão, ele ficará nessa terra. Se não houver uma conversão em mim, eu ficarei, perderei a minha salvação, porque eu não converti os meus caminhos a obedecer à vontade do Senhor. Uma conversão significa uma troca de direção. Eu estou indo, caminhando para a perdição e para o inferno. Eu converti o meu caminho e voltei agora a caminho dos céus, mas não pelas minhas forças, de forma alguma, mas pelas forças do Senhor, pela vontade do Senhor. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus nos ama. Por isso Ele fez e ainda faz por nós aquilo que eu e você não conseguimos. Mas aquilo que está ao nosso alcance, nós não podemos esperar nele, porque são coisas que Ele falou assim, ó, vocês andarão assim, vocês clamarão o meu nome, vocês se humilharão. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É um cuidado, é um trabalho, é uma ação, é uma atitude que parte de nós. São coisas que nós não esperamos do Senhor. O que nós esperamos, Ele já fez e continua fazendo. E quando eu falo sobre a adoração de Apocalipse 4:8, de Isaías 6 e de Ezequiel 1, fala de 4 animais, 4 seres viventes que adoravam ao Senhor cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E toda a terra está cheia da Tua glória. Os 4 seres viventes também têm 6 asas. Olha que interessante. Existe uma forma de interpretação teológica a respeito dessas 6 asas. A palavra do Senhor, aqui no livro de Isaías, diz o seguinte, a respeito desses animais, de forma semelhante, né? Isaías 6, versículo 1, 2 e 3, que diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da Tua glória. Está dizendo aqui que com 2 das 6 asas eles cobriam o rosto. Quando nós olhamos o livro de Amós, quando aparece a presença do Senhor através do anjo, ele tampa o seu rosto em reverência. Porque quem sou eu diante do Senhor? Então a minha face, a minha representação nessa terra não é nada. Então, para honrar o meu Deus, eu tampo meu rosto, eu cubro meu rosto. Irmãos, quando fala sobre as outras 2 asas que cobriam os seus pés, não é literalmente apenas os pés, mas é toda a nossa região inferior, todo o nosso corpo. Então, quando os serafins cobrem os seus corpos, eles estão dizendo, a minha essência, o que eu sou, não é nada diante da glória desse Deus Todo-Poderoso. E quando fala das 2 asas que voavam, as 2 asas que batiam,
Estava dizendo sobre as asas, sobre o poder de execução de toda a vontade de Deus. Então, com duas asas, eles estavam cumprindo toda a ordem do Senhor. No entanto, que o Senhor, quando ouviu o clamor de Isaías, dizendo: olha, eu sou um homem falho, habito no meio de um povo que tem lábios impuros. Então o Senhor deu ordem, os serafins foram lá e obedeceram, porque eles estavam prontos. As suas asas significavam reverência, as suas asas significavam trabalho. Irmãos, quando nós tentamos fazer uma conexão aqui entre cobrir o nosso rosto em direção a Deus na adoração, essa reverência já é um formato de adoração. Os serafins já estavam honrando o Senhor, mesmo quando eles estavam obedecendo como reverência, mesmo quando eles cobriam os rostos, mesmo quando eles obedeciam fazendo alguma atitude, alguma ação que o Senhor propunha para eles, alguma ordem executada. Isso já era adoração. Além disso, eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Os irmãos conseguem compreender que a nossa adoração não está vinculada apenas quando eu canto, quando eu adoro ao Senhor, mas sim em tudo aquilo que eu faço para o agradar? Por isso eu não posso agradar ao Senhor na adoração cantada e viver uma vida desregrada. Por isso que eu não posso cantar Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e dou prazer para a minha carne segundo tudo aquilo que a Bíblia diz que eu não posso fazer. E não posso usar isso tudo que nós estamos vivendo no momento e dizer: não, Deus me perdoa porque Deus é amor. Eu digo para os irmãos, exatamente porque Deus é amor, e Ele honra primeiramente o nome dEle, Ele diz: por amor do meu nome eu faço isso, isso e aquilo, é que Ele vai permitir com que muitos de nós, venhamos perder a nossa salvação, mas por causa das nossas escolhas, porque nós escolhemos ficar de fora, porque nós escolhemos andar segundo a nossa própria vontade. Nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, mas é um Deus de justiça. Ele é um Deus de juízo. Irmãos, vamos fazer uma associação entre aquilo que nós cantamos e aquilo que nós vivemos. Não vamos deixar que a nossa vida seja dividida. Quando eu estou aqui, eu preciso mudar o foco para isso e viver exatamente isso aqui e curtir minha vida. Agora, quando eu estou na presença de Deus na igreja, aí eu vou buscar um pouco mais de santidade. Não é assim. Nós precisamos andar como Deus nos ordena, como a vontade do Senhor nos ordena, se quisermos agradar o coração dele. Amém, amados? É aquilo que a palavra nos ensina, é aquilo que nós temos como verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, Deus abençoe a vida de todos. Deus abençoe a vida, a família, o lar, o coração. É muito bom nós estarmos aqui juntos e eu espero mesmo que essa palavra, esse estilo de adoração seja algo que está realmente firmado nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que não são muitos que vivem a vontade do Senhor, porque muitos não creem. Mas nós que cremos no Senhor e na sua palavra, precisamos viver nesse formato. Nós que cremos no Senhor e na sua palavra, precisamos andar como o Senhor nos pede para andar. Porque um dia o Senhor há de julgar toda a terra. E nós seremos julgados por cada palavra que está contida nesse livro. Amém?